No início dessa reunião, Rogério falou que o mesmo Jesus que fez tantos milagres que nós vemos na palavra, esse mesmo Jesus está aqui hoje. Nós te adoramos, meu Pai. Obrigado porque a tua presença é real nesse lugar. Obrigado, Jesus, pelo momento de intercessão. Nós oramos porque nós cremos na mudança, na transformação da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, da nação de Israel, de todas as nações. Que sejamos uma igreja forte em oração, uma igreja que crê em milagres, uma igreja que crê, meu Pai, na mudança, em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado pelas mãos daqueles que têm entendido, ó Pai, o propósito de estar ofertando e dizimando nessa casa. Que tremendo esse momento de oferta. Nós somos privilegiados de poder investir no reino dos céus, porque sabemos que tudo que nós fazemos nesse lugar é para o Senhor, é para que o teu nome cresça. E agora, meu Deus, diante da tua palavra, nesses minutos que nós temos, eu coloco diante de ti, meu Pai, que o Senhor cresça nesse lugar. Eu quero repreender todo espírito de dispersão, repreender nesse lugar todo espírito de confusão, todo espírito de sonolência. E queremos declarar aqui, ó Pai, que essa semente que vai ser lançada possa cair numa terra boa, uma terra boa que vai gerar frutos, frutos de transformação, ó Pai, frutos de conversão. Em nome de Jesus, nós profetizamos, meu Pai, um novo tempo sobre a igreja do Senhor, um novo tempo sobre cada família aqui nesse lugar, sobre as pessoas que estão nos ouvindo, ó Deus, pelas mídias sociais, que o Senhor alcance cada lar agora, em nome de Jesus, meu Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Pessoal, é porque deixaram uma bicicleta rosa lá de fora. E aí as diaconisas guardou a bicicleta, porque ela está sem tranca. E então depois vocês procuram a diaconisa, tá bom? Então você procura as diaconisas aqui da igreja, que elas estão preocupadas com a sua bicicleta. É de alguém? Ah, já achou lá, já está indo embora com a bicicleta rosa. Tá bom? Vai lá. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que eu vou ministrar para vocês, o tema que eu coloquei é processo prepara para o propósito. Processo que prepara para o propósito. Por quê? Como eu quero mostrar como Deus forma pessoas para cumprir o propósito. Porque todos nós queremos viver o propósito, mas nem todos estão dispostos a passar pelo processo. Muitos querem viver, porque o propósito é o cumprimento. O propósito é a realização, o propósito é a linha de chegada, mas o processo, ele dói. O processo não é tão simples assim, mas não tem como alcançar o propósito sem passar pelo processo. Nós vamos ver na Bíblia que Deus, ele dá o sonho, mas ele não revela o processo. Até porque se ele revelasse, muitos iriam desistir. Mas Deus não revela o processo, mas ele dá o sonho. Ele promete o propósito. Como eu falei, o processo, ele traz alguns desconfortos. E aí, meus irmãos, eu quero falar da vida de José. José é um homem que enfrentou um processo muito duro, né, pastor Sandro? Um processo muito duro. Mas ele alcançou o propósito? Sim, alcançou o propósito, como tantos homens na Bíblia, mulheres na Bíblia, que passaram pelo processo, mas alcançou o propósito. Às vezes o que eu vou falar aqui, você vai se identificar. Porque você pode ser que passou ou está passando por um processo, mas você tem um propósito, você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem uma meta. E você sabe que isso não acontece do dia para a noite. Mas é um trabalho que você precisa ter paciência. E paciência não é esperar sem fazer nada, esperar as coisas acontecer sentado. Paciência é você trabalhar enquanto os resultados amadurecem. Você precisa fazer algo. Essa é a virtude que nós precisamos trazer para as nossas vidas. José, ele passou por alguns lugares específicos que foram essenciais, foram assim, gente, cruciais na formação dele como homem. Porque quando Deus dá um sonho para ele, esse sonho que Deus dá dele ser grande, dele governar, dele ocupar um lugar de liderança,
Ele tinha 17 anos, muito novo. Deus dá o sonho para ele, mas ele tinha um grande percurso. Deus não revela para ele o processo. E ele passa por 5 lugares que eu elenquei aqui. José, ele passa pelo campo. No campo, porque quando o pai dava alguma ordem para ele chamar os seus irmãos, ele estava no campo. O campo foi onde ele teve o seu primeiro contato, no campo. Foi ali aonde ele exercia a obediência. José, ele passa não só pelo campo, mas ele passa também pelo poço. O poço, quando os seus irmãos procuram tirar a vida dele, lança ele num poço, e José passa pelo poço também. O poço fez parte do processo. Depois vocês vão entender um pouquinho melhor, nós vamos trinchar isso aqui. Mas depois do poço, José também passa pela casa de Potifar. A casa de Potifar também foi importante. Foi um lugar para forjar o caráter de José, que trabalhou, sim, muitas virtudes na vida dele. Da casa de Potifar, ele também passa pela prisão. E na prisão, quem sabe foi o maior desafio, mas ele não perde a sua identidade, ele permanece firme no Senhor. Ele passa por todos esses lugares, mas José também alcança o palácio. E o palácio é o propósito. O palácio é a realização. Então vamos lá, José passou pelo campo, José passou pelo poço, José passou pela casa de Potifar, José passou pela prisão, mas José também passou pelo palácio. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Glória a Deus que ele chegou no palácio. Quem sabe muitos de nós, em alguns processos, em algumas etapas, ou em alguns lugares que nós passamos, nós desistimos. Glória a Deus porque José não desistiu, ele permaneceu. Isso foi fundamental para a realização, para a concretização, e muitas vidas foram salvas porque José não desistiu. Esse homem, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com a sua habilidade administrativa, ele salvou muitas vidas, uma nação inteira, que passou por 7 anos de abundância, mas depois veio 7 anos de escassez. Por que eu estou falando isso, meu irmão? Para inspirar você a não desistir do processo que você está passando. Porque se você permanecer, se você focar, se você for determinado, permaneça, porque através da sua vida, muitas outras vidas serão salvas. Quem sabe cidades e nações, porque você não desistiu, porque você não jogou a toalha. Mas José, ele foi firme no propósito. José, ele não desiste. O interessante é que esses 5 lugares não representam apenas lugares geográficos, mas eles representam 5 escolas de Deus. 5 escolas de Deus na vida de José. E ninguém chega ao 5º estágio, irmãos, sem passar pelos estágios anteriores. Não tinha como José sonhar e já ir para o palácio, não é assim. Na escola não é assim. Na escola você não tem que passar de ano, você não tem que passar de série, você tem que estar lá estudando. Você não chega na escola e já vai para o ensino médio. Não. Você tem que passar por etapas. Você tem que cumprir o protocolo. E é assim na nossa vida também, meu irmão. Não é você, tem gente que às vezes chega na igreja e já quer ser o pastor da igreja. Tem pessoas que chegam na empresa e já quer ser o gerente geral, o CEO da empresa, né, Horácio? Mas não é assim. Nós entendemos que existe um processo. Existe um processo. Existe uma caminhada que nós precisamos percorrer, irmãos. Por isso que paciência é muito importante, é uma peça-chave para nós. Os lugares que Deus usa para formar o propósito. E eu quero falar sobre isso, porque Deus, Ele não prepara apenas o lugar para o homem, mas Ele prepara o homem para o lugar. Deus prepara o homem, como Deus preparou José para o lugar que ele ia ocupar. Se José, quando ele sonhasse e ocupasse esse lugar, ele não ia exercer uma boa liderança. Ele precisava ser formado, ele precisava ser forjado, ele precisava adquirir ainda muito conhecimento para exercer a função que ele exerceu, que foi uma função chave, estratégica. E Potifar viu muitas características positivas na vida dele, mas ele ainda precisava ser trabalhado. O palácio, ele é construído em público, mas o caráter, ele é construído no secreto.
E isso foi fundamental. O que José passou, ninguém viu. O pai não viu o que José passou. O pai só foi ver depois José aonde? No trono, governando. Né, pastor Horácio? Mas enquanto José estava no poço, o pai viu? Não viu. Quando José chegou na casa de Potifar, o pai viu? Não viu. Quando José estava na prisão, o pai também não viu. É onde o filho chora e o pai não vê. E o pai não vê. É onde o filho chora e o pai não vê. Foi o processo que José passou. Isso aconteceu. Então, irmãos, muitos outros homens passaram por processos semelhantes como esse. Se você pensar em Davi, que passou ali, irmãos, Davi, ele alcançou o trono, mas olha os lugares que Davi passou, irmãos. Davi passou pelo pasto. Sabe, Davi passou pela caverna. Davi passou pela caverna. Davi passou pelo vale. Quando Davi foi para o vale para lutar com Golias, irmãos, quantos soldados foram com Davi para o campo de batalha? Fala para mim, quantos soldados foram? Nenhum. E muitas vezes nós estamos colocando a confiança no homem. Irmãos, vai ter momentos que você vai estar no vale sozinho, mas o Senhor não abandonou. Davi colocou o Senhor acima. Davi disse, olha, você vem contra mim, gigante, com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E isso fez com que Davi saísse daquele campo como um vencedor. Mas Davi teve que passar por vários lugares. Ele passa pelo pasto, ele passa pela caverna. Irmãos, ele passa pelo vale, mas ele também passa pelo trono, porque o propósito se cumpriu na vida de Davi. O propósito se cumpriu. Não teve vida fácil. Não teve vida fácil. Depois que ele foi ungido principalmente. Mas ele alcançou o propósito. O próprio Jesus, meus irmãos. O próprio Jesus. Jesus, quando ele nasce, irmãos, Jesus é colocado numa manjedoura. Não tinha espaço para ele. Eu estava falando isso no encerramento da casa de paz, quando Pedro cede o barco para Jesus, ele cede um espaço para Jesus. Quantas pessoas não estão dando espaço para Jesus, irmãos? Isso vem desde a antiguidade, porque Jesus quando nasceu não tinha espaço para ele. Mas Jesus começa numa manjedoura. Olha o percurso de Jesus. Jesus, ele passa pela manjedoura. Jesus, ele passa pelo deserto, ele é tentado pelo diabo no deserto. Jesus passa pelo Getsêmani, aonde ele sua gotas de sangue, aonde um abatimento profundo toma o coração dele. Jesus passa pela cruz, que não era para ele, era para mim e para você, mas Jesus passou pela cruz. Jesus passou pelo túmulo, mas Jesus também passou pela ressurreição, meu irmão. Já o propósito se cumpriu. Ele foi até o fim, porque o propósito de Deus se cumpriu na vida dele, porque ele permaneceu, e pela permanência dele, hoje nós temos o livre acesso, hoje nós somos salvos, porque ele vive, e por isso nós podemos crer no amanhã. Aleluia! Esse é o nosso Deus, irmãos, e glória a Deus por essas pessoas que permanecem. Nós precisamos permanecer. Às vezes você chegou nesse lugar e você está pensando em desistir de alguma coisa. E eu estou aqui para dizer para você, não desista. Continue. Todos querem viver o propósito, todo mundo quer o último lugar, que é o trono, que é a ressurreição, que é o palácio. Todos querem o último lugar. Ninguém gostaria de passar pelos processos, né? Mas Deus, Ele nunca leva alguém diretamente ao destino. Isso nós vemos em toda a palavra. Ele sempre usa o caminho para formar o coração do homem. Sempre usa o caminho. Nós vivemos numa geração hoje da velocidade. Todos querem chegar, mas poucos querem caminhar. Queremos o cumprimento da promessa, mas nós evitamos o processo. Entretanto, é importante nós entendermos que Deus nunca entregou grandes responsabilidades a pessoas que não passaram por grandes processos. Deus sempre vai entregar grandes responsabilidades para pessoas que passam por grandes processos. José, como eu disse, ele sonhou com 17 anos, mas somente
Por volta dos seus 30 anos, é que ele se tornou governador. Foram 13 anos de formação. O sonho, ele não foi instantâneo. A preparação foi longa na vida daquele homem, irmãos. Porque Deus, ele não estava preparando apenas um governador para o Egito. Essa não era a ideia principal. Ele estava preparando um homem que não seria corrompido quando chegasse no governo. Esse era o propósito de Deus. De colocar uma pessoa que não seria corrompida. De colocar uma pessoa segundo o coração dele. E José, ele permaneceu firme no propósito. E ele passa por essas escolas, por esses 5 lugares que eu falei. Cada lugar desse tem um nome. O campo, por exemplo, é a escola da fidelidade. O campo é a escola da fidelidade. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 16, verso 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O primeiro cenário na vida de José não foi o palácio, mas foi o campo. Enquanto os seus irmãos faziam apenas o necessário, José obedecia o pai. Quando Jacó dizia, olha, vai procurar seus irmãos, ele simplesmente ia. Ele ia procurar os irmãos. Inclusive, depois você pode ver lá em Gênesis, a história de José de Gênesis 37 até 50. Capítulo 37 até o capítulo 50. Mas quando ele manda procurar os irmãos, José vai procurar os irmãos. E no capítulo 37 diz que José vai no lugar de costume e não encontra os irmãos. Ele poderia ter voltado para trás e falasse, olha, eu não encontrei, pai. Eu não encontrei meus irmãos. Mas não, a Bíblia diz que José andou quilômetros e mais quilômetros, até achar os seus irmãos, até encontrar, porque essa é a escola da fidelidade. Aqui desde o princípio, José, ele já valorizava esse princípio, ele poderia ter voltado às vezes, inventado uma desculpa, mas não, ele permaneceu firme. É igual quando Davi, que passou por essa escola também, irmãos. Davi, ele cuidava das ovelhas do pai, protegia, certa vez veio um leão, veio um urso tentando matar as ovelhas. Davi lutou com o leão, com o urso. Ele matou o leão e o urso e protegeu as ovelhas. Ele arriscou a própria vida, porque Davi também estava passando pela escola da fidelidade. E isso colocou aonde ele chegou. Também passou por esse processo, irmãos. Mas ele não desistiu, que é outro também que poderia inventar uma desculpa. E seria uma desculpa aceitável, sim ou não? Pai, vem um leão, vem um urso, e eu, vazei fora. Eu vou lutar com o leão, com o urso? Mas não. Sabe, desde o princípio, ele sempre valorizou isso. Quantas vezes nós somos cheios de desculpas, irmãos? E somos bons em desculpas. Sabe, tem pessoa que tem faculdade de desculpa. Mas nós precisamos ser maiores do que as nossas desculpas. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser determinados, irmãos. Sabe, quando tem algo na sua mão para fazer, faça o seu melhor. Faça diferente, como José fez. E isso fez com que ele alcançasse lugares grandes. Porque ele não tinha que ficar inventando desculpa, mas ele lutava sempre para ser uma pessoa melhor. E ele passou bem por essa escola da fidelidade. Sabe, José era fiel quando ninguém estava observando. E isso é tudo, meu irmão. Quando não tem ninguém te observando, você é fiel. Você é fiel à sua esposa quando não tem ninguém perto de você. Você é fiel à sua família. Você é fiel à sua empresa onde você trabalha. Será que a fidelidade é uma marca que você carrega? Porque fidelidade é isso, é quando ninguém está observando. E Deus, Ele sempre promove pessoas que são fiéis no anonimato. Porque isso chama a atenção de Deus. Às vezes nós estamos preocupados em chamar a atenção dos homens. Gostamos de ser fiéis quando todo mundo está vendo. Gostamos de ser fiéis quando está todo mundo aplaudindo. Gostamos de ser fiéis, às vezes, quando eu tenho um microfone na mão, ou quando eu tenho um holofote, ou quando tem pessoas observando. Mas se nós queremos agradar o coração de Deus, é ser fiel no anonimato. É quando não tem ninguém te olhando, meu irmão.
Porque a fidelidade, ela é provada quando não tem ninguém te vendo. A fidelidade, ela é provada quando ninguém reconhece o que você está fazendo. A fidelidade, ela é provada quando ninguém aplaude. É quando ninguém te recompensa. E é sobre isso, porque a fidelidade, ela é uma decisão e não é emoção. Fidelidade é decisão e não emoção. Como eu falei de Davi, Moisés também passou por isso. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, e ele protegendo as ovelhas, cuidando. De repente Deus tira esse homem, que era fiel, aonde não tinha ninguém olhando, aonde não tinha ninguém aplaudindo ele, aonde ele não tinha reconhecimento nenhum. Deus pega esse homem, promove esse homem, e ele conduz toda uma nação para sair do Egito. E Deus usa a vida dele. Então são pessoas assim que Deus escolhe, são pessoas assim que Deus usa. Então, queridos, quem despreza o campo, dificilmente experimentará o palácio. Anota isso. Quem despreza o campo, dificilmente permanecerá no palácio. Essa foi a primeira escola, a escola da fidelidade. Agora, o poço é a escola da dependência. Essa é a segunda escola que José passou. O poço é o lugar onde morre as nossas autossuficiências. Porque não tem o que fazer no poço. Irmãos, o que José poderia fazer no poço? Nada. Nada. O seu talento não ia adiantar de nada. A sua força, nada. Não tinha como ele sair do poço. Ele não tinha recurso. Ele não tinha força. Ele não tinha nada naquele momento. Então, o poço é o lugar onde morrem as nossas autossuficiências. É onde as nossas forças se esgotam. Porque ele não podia sair sozinho. José, ele não podia mudar aquela realidade. Ele não podia controlar absolutamente nada naquele momento. E quantas vezes nós estamos assim? Você já passou por alguma situação que você não consegue fazer nada? Que você não tem autonomia? Que você não tem força? Que você não tem recurso, e que você está totalmente dependente. Essa é a escola da dependência. Ali, irmãos, ele aprendeu algo que todos nós aqui precisamos aprender, que há situações na nossa vida em que a nossa força não resolve. Entenda isso, tem situações na sua vida que as nossas forças não vão resolver. O poço, por mais que ele é um lugar escuro, por mais que ele é um lugar difícil, que não apresenta recurso nenhum, mas o poço, ele me obriga a olhar para cima. Porque para cima é onde eu enxergo a luz. Para cima é onde eu tenho a esperança. É como o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então no poço nós olhamos para cima. Sabe, irmão, eu não sei, às vezes você está passando por algum poço. Às vezes hoje você está nessa escola, a escola da dependência. Eu quero dizer para você, olhe para cima. Olhe para cima, porque é de cima que vem o socorro. Sabe, é de cima que vem a provisão. Existe alguém que conhece cada detalhe da sua vida. Existe alguém que conhece o seu deitar, que conhece o seu levantar. A palavra mal saiu da sua boca, ele já conhece toda. Esse é o nosso Deus. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe qual tem sido a sua angústia. Ele tem colhido as suas lágrimas. Ele sabe qual é o seu poço. E Ele está esperando uma atitude minha e sua, de olhar para cima e de clamar a Ele. E Ele vai vir em teu favor, porque as tuas mãos não estão encolhidas, os teus ouvidos não estão tapados. O nosso Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. José, ele olha para cima. Enquanto temos recursos, irmãos, muitas vezes nós confiamos neles. Enquanto você tem algo para socorrer, mas quando eles acabam, nós começamos a aprender a depender mais de Deus. E nós precisamos disso. Naquele momento, o poço parecia o fim para José, mas ele foi justamente o início.
O poço não foi o fim. O poço para José, ele foi o início da mudança de direção, irmãos. Porque se José permanece na casa do pai, ele não tinha pisado no Egito. As coisas não tinham acontecido. Às vezes Deus permite um rompimento, porque está mudando a nossa rota. E às vezes nós não entendemos nada do que está acontecendo, irmãos. Por que isso está acontecendo? Mas você não precisa entender, você precisa crer. Porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Ele sabe tudo. Porque se nós estamos diante da presença de Deus, debaixo da palavra de Deus, até quando estiver dando errado é porque está dando certo. O Senhor está preparando algo, o Senhor está te livrando de algo. E nós precisamos ter esse entendimento, aqueles que servem a Deus, que pode ser que Ele vai mudar a rota. Certa vez Jonas, esse homem, Deus deu uma palavra para ele, não obedeceu e foi para o outro lado. Quando Jonas sai para o outro lado, irmãos, ele entra no barco. Aí começa uma tempestade, ele desconfia que o problema era ele. Ele fala assim, pode me lançar no mar, porque o problema sou eu. Irmãos, eles lançam ele no mar. Quando Jonas cai no mar, a Bíblia diz que um grande peixe come Jonas, e Jonas fica na barriga do peixe. Irmãos, o que nós podemos fazer dentro da barriga do peixe? Acho que é pior do que o poço. Dentro da barriga do peixe. Mas quando ele está dentro da barriga do peixe, ele muda a direção da oração dele. Eu falo assim, quando eu clamei o Senhor na minha angústia, Ele me ouviu, Ele me respondeu. Irmãos, graças a Deus pela misericórdia do Senhor, que deu uma nova oportunidade para Jonas. Mas às vezes nós procuramos com a nossa mão. Não precisava ir para a barriga do peixe. E Deus foi misericordioso porque poupou a vida dele. Sabe, mas ali é lugar onde você não pode fazer nada. Ele chegou no poço, ele falou, José no poço, Jonas na barriga do peixe. Eu fico pensando, Daniel, pastor Horácio, dentro da cova dos leões. Qual recurso que Daniel tinha dentro da cova dos leões? Qual recurso? Com aquele tanto de leão. Não tinha recurso nenhum. Naquele momento, ele também estava na escola da dependência. Essa escola precisa nos ensinar muita coisa, viu, irmão? Às vezes nós achamos que nós somos autossuficientes, mas nós precisamos aprender a depender de Deus, a entender que é o Senhor que sustenta a minha vida, é o Senhor que sustenta a minha casa, é o Senhor que sustenta a minha família, é o Senhor que sustenta a minha saúde. Sabe, não coloque a sua expectativa no homem, a nossa dependência vem de Deus. Ele é poderoso para transformar. Eu fico pensando, Pedro começou a andar sobre as águas, afundou. Qual o recurso, irmão, no meio da tempestade? Esse homem lá no fundo do mar. Aí ele foi também para a escola da dependência. E ele pôde ver uma grande mão que entrou dentro do mar e tirou ele. E deu para ele uma nova oportunidade. Pedro também. Eu quero dizer para você, irmãos, que o poço, ele não existe, não é para destruir você, mas é para destruir a sua independência. É para destruir o seu orgulho. É para destruir a sua arrogância. É para destruir a sua avareza. Muitas vezes o poço acontece com esse objetivo. Essa é a segunda escola. A terceira escola é a casa de Potifar. Irmãos, a escola da excelência. Aqui a escola da excelência, às vezes, quem sabe, talvez seja uma das maiores lições na vida de José. Ele era escravo, mas ele trabalhava como se fosse dono. E isso fez diferença na vida dele. Às vezes nós trabalhamos num lugar, irmão, se você trabalha numa empresa, trabalhe como se fosse dono. Pega esse conselho. Quando eu trabalhei numa operadora, mais de 10 anos nela. Eu tinha um mega de um adesivo colado no meu carro. Eu falei, mas você cola esse adesivo, a empresa não é sua. Não, mas eu visto a camisa, essa empresa é como se fosse minha. E eu trabalho, eu dou o meu melhor nela. Então, eu visto a camisa de verdade. E ai se falar mal, irmão. E aí se falar mal, não aceitar ninguém falar mal. Porque nós temos que vestir a camisa. Se você está trabalhando em algum lugar, dê o seu melhor lá. Trabalhe como se fosse o dono. José trabalhou na casa de Potifar como se fosse o dono. Quem sabe mais do que Potifar. Então, ele não escolhia ser excelente apenas quando ele era valorizado. Ah, porque eu não sou valorizado nesse lugar, porque ninguém olha para mim.
porque as pessoas não me observam, porque as pessoas não me reconhecem. Somos cheios de desculpa, irmãos. Independente de qualquer coisa, faça o seu melhor. Sua excelência fazia parte de quem ele era, porque era natural na vida dele. Natural, sabe, era algo que fazia parte. Por isso que Potifar viu algo diferente na vida dele. Irmãos, mas para nós que somos cristãos, a excelência, ela revela o reino de Deus através da nossa postura. A sua postura revela o reino de Deus na vida das pessoas. Às vezes você não consegue abrir a boca para falar nenhum versículo, mas o seu jeito de viver está convencendo muita gente, porque as pessoas veem Cristo em você. É o jeito que você vive, é o jeito que você fala, é o jeito que você trata a sua família, é o jeito que você trata a sua esposa, é o jeito que você trata seus colaboradores, é o jeito que você trata o irmão. O jeito que você faz, irmãos, até o jeito que você veste, tudo está falando em você. Então o jeito que nós vivemos, prega também. Mas aqui dentro da casa de Potifar, quem sabe, ele passou uma das maiores provas, porque a mulher de Potifar, ela encantou com José, e essa mulher avançou em José, ela ficou, sabe, cantando ele, encantoando ele, até que um dia ela não aguentou, ela deu uma avançada nele, irmãos. José usava uma capa, esse homem saiu da capa, e ele saiu correndo, ele fugiu. Então, você vê que não era só a excelência que estava sendo trabalhada, era o caráter dele também. Perceba aqui, ó, que Deus não prova apenas a nossa competência. Ele saiu sem a capa, mas não saiu sem o caráter dele, irmão. Dentro da casa de Potifar. Esse homem fez tudo com excelência. É igual Daniel, irmãos. A Bíblia diz que Daniel foi um jovem tão excelente, que as pessoas, a oposição, procurava brecha, procurava coisas erradas que ele às vezes estava fazendo, para acusar ele. Mas eles não encontravam, porque havia excelência na vida de Daniel, irmãos. O povo de Deus tem que ser diferente, nós precisamos ser diferente. As pessoas têm que olhar um brilho diferente em nós, a pessoa tem que olhar uma postura diferente, um comportamento diferente. Irmãos, olha o que Neemias fez quando ele descobriu que a nação dele estava em opróbrio, aquele homem pagou um preço, ele levantou a cidade em 52 dias, mas não foi de qualquer jeito, olha lá no livro de Neemias. Ele levantou os muros de forma organizada. Sabe, foi um processo que Deus abençoou ele, que Deus colocou pessoas na vida dele. Não só organizado assim, mas com muita dedicação, com compromisso. E a espiritualidade nunca foi desculpa para fazer algo mal feito, irmãos. Nunca foi desculpa. Mas ele todo o tempo fazendo as coisas certas. Porque quem deseja servir a Deus, irmãos, tem que ser referência. Se você serve a Deus, você tem que ser referência. Você tem que ser referência na empresa. Você tem que ser referência na escola. Você tem que ser referência no seu casamento. Você tem que ser referência nos seus negócios. Sabe por quê? Porque a excelência, ela glorifica a Deus. Outra escola, na prisão. Aqui é a escola da perseverança. Irmãos, talvez seja a parte mais difícil da história, porque José estava preso. Sem ter cometido crime algum, ele foi preso porque ele fez o certo. Aparentemente, ele perdeu. Aparentemente, o sonho foi embora. Sabe quantas pessoas abandonam Deus porque confunde sofrimento com abandono? Não sabe o que é sofrimento. Elas vão sempre para o lado do abandono, porque Deus esqueceu de mim. Ela esquece do sonho, ela esquece da promessa. Mas José não. Mesmo na cadeia, mesmo na prisão, esse homem permaneceu. José mostrou exatamente o contrário. Mesmo preso, ele continuou servindo. Mesmo preso, irmãos, ele continuou interpretando sonhos. Mesmo preso, ele continuou ajudando as pessoas, irmãos, porque a prisão não mudou a identidade dele. Mesmo preso, ele continuou. As cadeias, as correntes não foram suficientes para roubar o sonho e o propósito que Deus tinha na vida daquele homem. E quantas vezes nós desistimos por pouca coisa?
Mas José, ele permaneceu. E a perseverança, ela significa exatamente isso, irmãos. É continuar obedecendo, mesmo quando nós não entendemos. Olha a vida de Jó. Jó não estava entendendo nada. O que está acontecendo na vida dele? Esse homem perdeu tudo. Ele perdeu os bois, ele perdeu os filhos. Ele perdeu a sua fazenda, ele perdeu tudo. Até a sua saúde está vindo embora, irmãos. Mas ele não perdeu a fé. Ele permaneceu até o fim. E pela sua perseverança, o Senhor honrou ele. E deu tudo em dobro, porque ele permaneceu. A perseverança é a chave da vitória, irmãos. Com Jó foi assim. Você pensa lá com Paulo e Silas. Irmãos, Paulo e Silas, eles foram presos injustamente, porque expulsou o demônio de uma menina, que estava dando lucro para alguns senhores. E aí eles foram presos, foram levados. E naquele momento que eles estavam ali por volta da meia-noite, eles começaram a cantar e adorar a Deus, irmãos. A prisão não segurou eles. E um terremoto aconteceu, um milagre de Deus aconteceu. Eles foram livres, livres. Mas a prisão não mudou a identidade deles. A prisão não foi suficiente para segurar eles. O ambiente não determinou a sua adoração. Então é sobre isso, irmãos. Essa é a quarta escola. Mas eu quero falar sobre a quinta escola. E a última, que é o palácio. Nós falamos do campo. O campo que fala da fidelidade. Nós falamos do poço, que é a escola da dependência. Nós falamos da casa de Potifar, que é a escola da excelência. Nós falamos da prisão, que é a escola da perseverança. Mas agora o palácio é a escola do cumprimento. Irmãos, agora aqui na vida de José tudo faz sentido. Agora o campo faz sentido. O poço faz sentido. A casa de Potifar faz sentido. A prisão faz sentido. Aqui ele percebe que não foi um desperdício, mas foi tudo preparação. Tudo foi um processo. Porque agora José, ele chega no palácio diferente daquele jovem de 17 anos que tinha recebido um sonho. Aqui ele já é um outro homem. Se você vê para mim, lá, 42, verso 8. Olha para mim, Gênesis 42, verso 8. Você vai perceber que José, ele cresceu tanto, que ele ficou irreconhecível. Assim José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Ele cresceu tanto, que os irmãos já não estavam reconhecendo ele mais, irmãos. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai crescer tanto, que as pessoas não vão reconhecer você. Do quantas coisas Deus fez, do quantas coisas que Deus operou, de que você suportou o processo, de que você passou pelo campo, de que você passou pelo poço, pela casa de Potifar, pela prisão. Mas você vai experimentar o palácio também. Porque o palácio é o cumprimento, o palácio é o propósito. Enquanto essas outras 4 escolas falam da preparação, o palácio fala do cumprimento. O palácio fala do propósito, irmãos. José cresceu. Aí tem gente que não cresce. Tem gente que não cresce, irmãos. Sabe, você olha para a pessoa, é a mesma pessoa, ela não evolui. Ela está estagnada. Porque ela não preocupa, ela não quer dar seguimento, ela não passa nem do campo, ela não passa nem da escola da fidelidade, ou senão está presa dentro de um poço, não sei. No início, ele sonhava em ser grande, mas aqui no palácio, irmãos, agora ele entende que a sua grandeza serviria para salvar vidas. Sabe, quando Deus te tornar grande, entenda que não é só para você ter uma qualidade de vida melhor, mas é para você abençoar pessoas. É para você fazer a diferença na vida das pessoas. Deus falou assim para Abraão: eu vou te abençoar, mas ser tu uma bênção também. A bênção não pode ser um destino final na sua vida. Como eu já falei, nós temos que ser, irmãos, é igual o mar da Galileia. Recebe água, libera água. Recebe água, libera água. Não é o mar morto, que só recebe, só recebe. Não podemos ser assim. Deus tornou aquele homem grande e ele abençoou nações. Nações. E isso é maturidade.
É maturidade. Porque quando os irmãos foram ter com ele, irmãos, ele olhou para os irmãos dele. E ele disse assim: vocês intentaram mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. Isso é resultado do processo que ele passou. Quando uma pessoa supera o processo, ela se torna uma pessoa forte emocionalmente. Ela se torna uma pessoa madura. Ele não guardou rancor, ele não guardou raiva. Irmãos, essa frase revela um coração completamente curado. Curado. Às vezes, você não está alcançando o propósito porque você não conseguiu perdoar. Às vezes, você não chega na escola do cumprimento porque você não passa pelo perdão. Você não consegue perdoar, irmãos. Não existe propósito sustentável sem perdão, irmãos. Sem perdão você não chega. E às vezes você ainda não está passando de fase porque você precisa perdoar alguém. Você precisa perdoar, igual essa canção que nós cantamos aqui. Para de fingir que está tudo bem. Para de hipocrisia. Para de preocupar com o cisco no olho do teu irmão. E olha a trave que está nos seus olhos. Senão você não chega na escola do cumprimento, que é o palácio. Que é o que ele experimentou. Irmãos, José não chegou apenas no palácio. José, ele chegou livre de amargura, de rancor, de raiva. Não é só chegar no palácio, não é chegar de qualquer jeito, mas é chegar livre. Mas é chegar bem, é chegar inteiro, é chegar liberto. É ter plenitude de vida. Esse foi o maior milagre da vida dele. Não é chegar no palácio, mas é chegar bem. É chegar perdoando, é chegar servindo. É chegar assim, olha, forte no propósito. Quero convidar a equipe de louvor. Eu vou encerrar, irmãos. Mas eu encerro aqui perguntando para vocês: qual escola de Deus você está hoje? Qual é a escola de Deus? Talvez alguns aqui estejam no campo, aprendendo sobre fidelidade. Essa marca precisa ser trabalhada na minha e na sua vida. A escola da fidelidade. Ou talvez outros estejam no poço, aprendendo um pouquinho sobre dependência, porque são autossuficientes demais, se acham demais. Irmão, escuta, ninguém constrói nada sozinho. Nós precisamos de pessoas também. E acima de tudo, nós precisamos de Deus. Porque quem nos abençoa é Deus. Quem nos protege é Deus. Quem nos livra é Deus. Quem que abençoou Abraão, irmãos? Foi Deus. Quem que abençoou José? Foi o homem? Foi os irmãos? Foi Potifar? Pelo contrário, irmãos. No momento que precisou dos homens, ele não tinha. Quando Davi precisou de homens, no vale com Golias, ele não tinha. Quem que abençoou Davi, irmãos? Foi Deus. Então nós precisamos aprender muito nessa escola da dependência, que é o poço. Às vezes alguns estão na casa de Potifar. Às vezes hoje você se encontra na casa de Potifar, sendo provado a desenvolver melhor a excelência, a fazer com excelência, sendo provado do seu caráter quando vem as propostas indecentes. Você acha que a mulher de Potifar era feia? Com certeza não. Você acha que José não se sentiu tentado? Eu tenho certeza que ele sentiu, porque ele era homem. Mas ele fugiu. Ele foi justamente por ter feito a coisa certa. Ele perdeu a capa, ele perdeu a liberdade, mas ele não perdeu o caráter dele. Na escola da excelência. Ou senão, você encontra na prisão, que é a escola da perseverança. Às vezes a perseverança está sendo refinada na sua vida, porque você é uma pessoa que desiste muito fácil. Às vezes você está aqui, irmãos, quantos projetos você já desistiu? Quantas faculdades você já desistiu? Quantos livros você começou a ler e parou de ler? Quantos projetos você começou dentro da sua casa e parou? Quantas células você começou a ir e parou de ir? Quantas igrejas você já foi e não permaneceu em nenhuma? Eu sou uma pessoa que desiste muito fácil.
Às vezes, nós precisamos pegar mais firme nessa escola da perseverança. José passou por ela. E ele foi aprovado. E por isso, irmãos, ele chegou na escola do cumprimento, que é o palácio. Irmãos, todos os lugares têm um propósito quando Deus está conduzindo a caminhada. Às vezes você está passando pelo pior vale. Às vezes você está passando pelo vale da enfermidade. Dentro da sua casa, na sua família. Ou quem sabe você está aqui e você perdeu alguém. Mas eu quero te dizer, Deus tem um propósito inclusive nessa situação. Deus quer te fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Às vezes você está em alguma dessas escolas. E eu te convido nessa noite a descer na casa do oleiro. A casa do oleiro. Como diz nessa canção aqui, a casa do oleiro. O que o oleiro faz, irmãos? Sabia que o oleiro, quando ele pega um vaso pronto, ele coloca no fogo? Mas ele coloca no fogo não é para destruir. Ele coloca no fogo para fortalecer. José foi lançado no fogo. Os amigos de Daniel foram lançados no fogo. Mas não foi para morrer. Não foi para destruir, foi para fortalecer. O vaso ele é colocado para tirar o mau cheiro. É para dar consistência. E é isso que Deus está fazendo conosco. Às vezes você está passando pelo fogo, mas é porque o Senhor está te fazendo mais forte. É porque Ele está te preparando. Feche seus olhos, se coloque sobre os seus pés. Nós vamos orar. Oh Jesus, obrigado meu Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado meu Deus, porque o Senhor quer nos conduzir sim para o propósito. Mas nós não podemos queimar etapas. Nós entendemos, ó Pai, a necessidade de passar pelo processo. Existe o processo. Existe o processo. Às vezes nós vamos passar pelo campo. Não vai ser nada fácil. Vamos enfrentar dificuldade. No poço, onde nós não temos o que fazer. A escola da dependência. Ou na casa de Potifar, onde nós vamos ser tentados. E nós precisamos ser aprovados. Onde nós precisamos fazer com excelência. Onde nós precisamos dar o nosso melhor. Mas se nós estivermos numa prisão, ó Pai, em algo que nos prende, algo que nos amarra, às vezes uma situação contrária, que nós possamos permanecer, e que essa situação não mude a nossa identidade, mas que nós possamos permanecer firme, porque nós sabemos que o palácio nos espera. O palácio te espera, meu irmão. O palácio é o lugar do cumprimento, o palácio é o lugar do propósito. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Deixa Jesus falar com você. Oh! Que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei. Só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia
dizer eu sou vaso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Irmãos, coloque a mão no seu coração. Repita uma oração assim comigo. Quem sabe, essa é a oração mais importante que você vai fazer na sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi o recado. Não existe propósito sem passar pelo processo. Nesta noite eu estou disposto a viver um novo tempo, a passar pelo processo, pelas escolas da fidelidade, da dependência, da excelência, da perseverança. E eu creio que eu vou alcançar a escola do cumprimento. Nessa noite eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, e eu declaro que Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Fica com os olhos fechados, com os olhos fechados. Só você que fez essa oração com fé, convidando o Senhor para fazer parte da sua história nessa noite, que quer viver um novo tempo. Só você, levante a sua mão. Eu quero orar para você, amém. O Senhor te abençoe aqui. O Senhor te abençoe. Glória a Deus. O Senhor te abençoe ali, ó. Ali atrás, o Senhor te abençoe. Ali no canto, ó, o Senhor te abençoe. Lá no fundo, o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe lá. Eu vou fazer diferente. Eu vou descer aqui, ó. Eu vou descer. Você que levantou sua mão, vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente. Eu vou orar por você. Isso, vem cá. Fica aqui, meu irmão, sim. Isso, fica aqui. Isso, chega aqui. Pode ficar assim. Pessoal, olha aqui para mim. Todos vocês estão aqui à frente. Essa é a decisão mais importante que vocês estão tomando na vida de vocês. Eu era muito novo, tinha 15 para 16 anos. Eu tomei essa decisão. Quando eu tomei essa decisão,
Minha família estava uma bagunça, mas o Senhor colocou ordem na minha casa. Toda a minha família veio servir ao Senhor, todos batizaram. Nós começamos a viver um novo tempo, porque o Senhor entrou na nossa casa. E nessa noite eu quero selar essa atitude de fé que vocês tiveram, porque o Pai diz assim: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão confessando Ele diante do Pai. O fato de vocês virem aqui já representa uma nova vida. Quero que você feche os olhos, todos vocês que fechem os olhos, e repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu tomo posse dessa palavra. Eu não quero viver uma vida desorganizada. Eu não quero sair do processo, mas eu quero permanecer para viver o propósito. Jamais me desviarei, nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecerei firme naquilo que é a vontade do Senhor para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. Então, pessoal, olha só, olha aqui para mim, vocês que estão aqui, nós vamos orar por vocês. Nós vamos pegar o pedido de oração de vocês, como igreja. Mas muito mais do que isso, vocês não estão ganhando só irmãos para abraçar, para orar, mas vocês estão ganhando uma família para pertencer, porque aqui é um lugar de pertencimento. E nós deixamos uma mensagem para vocês que está escrito ali, ó, lá atrás, uma mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, o pessoal vai pegar o pedido de oração de vocês. Aleluia! Quantos podem exaltar o nome do nosso Deus? Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós não temos palavras para descrever o que o Senhor fez aqui nessa noite. E tudo sempre será para a honra e glória e poder do Teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima semana.